Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma breve palavra e que Deus venha falar de forma linda ao coração de vocês, que se encontra lá em Marcos 16, no versículo 7. Quem já viu, fala sobre a ressurreição de Jesus, mas esse versículo 7 merece um destaque especial, que diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Não sei se vocês notaram, fala assim: mas dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que ele destacou e a Pedro? Teve uma ocasião antes de Jesus ter sido levado para ser julgado e depois morto, que foi quando Pedro negou a Jesus, Porque Jesus tinha falado para ele que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar Jesus 3 vezes. E isso aconteceu. E naquele episódio, depois que Pedro, no caso, negou a Jesus, ele chorou amargamente. Depois que Jesus fixou os olhos nele, que ele lembrou da palavra de Jesus, ele chorou amargamente. E a gente pode se colocar no lugar de Pedro, pensando como depois disso, como ele ficou. Ele só chorou naquele momento, aquele choro amargo, aquele choro mesmo de rasgar a alma, o coração, de arrependimento, de se sentir a pior pessoa do mundo. Só foi naquele momento em que ele negou a Jesus? Podemos imaginar que depois daquele momento, até o dia que Jesus ressuscitou, a gente pode imaginar que Pedro se sentia a pior pessoa do mundo, que não era digna de ser chamado mais discípulo de Jesus, que não era mais digno de estar na presença de Deus, que não era mais digno de nada. E ele se sentia, com certeza, a pior pessoa do mundo. Com certeza, ele pedia muito perdão de Deus. Ele chorava também muito. Então, podemos imaginar momentos de muita amargura da parte de Pedro, por ele ter negado Jesus, Porque, como Jesus falou, ele negou. E a gente pode imaginar Pedro, nos momentos dele ali, não somente porque ele pecou não, porque ele pecou e negou Jesus, mas vindo na lembrança dele, muitas coisas que ele fez, muitas coisas que ele, para ele se sentir pior ainda, para ele se sentir um nada mesmo diante de Deus. Eu neguei a Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei aquilo, eu não sou mais digno de Jesus, eu não sou mais digno de ser chamado discípulo de Jesus, olha o que eu fiz, olha o que eu falei, ou seja, condenações na mente dele. E quem faz essas condenações na nossa mente? É Deus? Não. É o próprio inimigo. Quando a gente peca, porque nós somos falhos, nós erramos. Quando a gente peca, mesmo que a gente se arrependa, o inimigo sempre está na nossa mente para nos condenar, para nos colocar para baixo, para que a gente venha se sentir a pior pessoa do mundo, para que a gente venha pensar que Deus não quer mais conta com a gente, que Deus não nos ama mais, que Deus desistiu da gente e que a gente não é digno de estar na presença dele. A gente se sente a pior pessoa do mundo. Mas, na verdade, Deus, ele não é esse que nos condena, mas ele é um Deus que nos ama. É um Deus que não desiste da gente. Muitas coisas podem ter passado na mente de Pedro, dele ter se sentido horrível diante de Deus. Juntando esse episódio com tudo que ele já fez, porque Pedro era um discípulo muito conhecido por ser impulsivo, era aquele discípulo que queria mostrar muito a Jesus, que amava Jesus, que estava ali para
para o que desse e viesse, né? Como as pessoas falam, era pau para toda obra. E ele era esse discípulo assim, conhecido por ser assim. E podemos imaginar um Pedro assim, para baixo, depois de tudo isso, um Pedro desanimado, um Pedro que não se sentia digno mais de Deus, um Pedro que achava que Deus, né, tinha desistido dele, que Deus não amava ele e tal. E isso a gente toma também para nossas vidas, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, a gente também se sente assim, porque é o Espírito Santo de Deus que nos leva ao arrependimento, a nos prostrar, a nos humilhar diante de Deus, pedir o perdão e tal. Mas o inimigo, ele vem também para nos condenar. Ele vem para nos colocar para baixo. Ele vem para nos acusar. Ele vem para nos dizer que nós não somos mais dignos de Deus, que a gente não é digno de voltar para a presença de Deus. Muitas pessoas que já se afastaram de Jesus, muitas pessoas que um dia faziam a obra de Deus, muitas pessoas que um dia pregava, que tinha aquela intimidade, que tinha aquele fervor no coração pela presença de Deus, e depois que fizeram algo e se afastaram de Deus, com certeza elas se sentem a pior pessoa, que não merece mais o amor de Deus, que não merece mais estar na presença de Deus, que não merece o amor do Senhor, né? O cuidado de Deus. Elas se sentem não se sentem mais dignas de estar na presença de Deus. Mas lembra dessa palavra que fala: e a Pedro. Também Deus quer dizer assim: e a você? A você também, eu não me esqueci de você. A você também, eu não deixei de te amar. A você também, eu te quero para mim. Eu te amo, eu não desisti de você. Eu quero ser o seu pai, o seu amigo, o seu melhor colo, o seu melhor motivo de sorrir. Aquele que está com você em todos os momentos, o que te alegra, o que te esforça, o que te sustenta. Deus é esse Deus que está sempre ao nosso redor, cuidando de cada um de nós. E Ele não desiste de nós. Ele continua nos amando, porque o amor de Deus é tão perfeito, que nem as nossas imperfeições anulam o amor dele por nós. Nem as nossas imperfeições. Por mais que a gente tenha falado algo, feito algo e ido para algum lugar, não sei, se envolvido com alguma coisa, mas Deus não desistiu de nós. Agora nós que temos que ir até Ele, lançar o nosso coração diante dele, nos arrependermos e ter a certeza que Ele nos perdoou. Aquele que coloca dúvida no nosso coração para que a gente venha achar: será que Deus me perdoou? Mas eu acho que Deus não me perdoou porque isso não merece perdão. Eu acho que Deus não me perdoou porque eu não sou digna de Deus e tal. É o inimigo que nos acusa. É ele que nos acusa. Se a gente vai a Deus e pede perdão, a gente tem que ter a certeza que a gente foi perdoado. A gente tem que ter a certeza que Deus, Ele não desiste da gente. Que Ele nos ama. Que aquele sacrifício que Ele fez por nós não foi em vão. Aquele sacrifício que Ele fez na cruz não foi para quando a gente cometesse o primeiro pecado, não valesse mais. Porque ali foi um ato de amor incomparável. Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar, para que viéssemos ter vida. Mas o inimigo, ele todos os dias tenta anular isso do nosso coração, que nós somos amados por Deus, que Deus não desistiu da gente, que Ele cuida de cada um de nós e que o desejo dele é que todos possamos ser salvos. Então, e a Pedro? Foi a palavra que o anjo falou às mulheres: dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus também está nos falando também e a você que cometeu isso, a você que fez aquilo. Não se sinta indigno, não se sinta para baixo,
Não se sinta a pessoa mais horrível, porque e a você, eu também te amo. A você, eu não desisti de você. Então, que Jesus também quer dizer, volta para minha presença, porque eu estou de braços abertos para te receber. Volta para minha presença, porque eu tenho grandes coisas reservadas na tua vida. Volta para minha presença, porque eu te amo. Eu quero você para mim. Jesus quer você para Ele. Você é precioso, preciosa. Você é muito amado por Deus. Tenha essa certeza. Por mais que o mundo te julgue, por mais que o mundo te condene, por mais que o mundo te coloque para baixo, mas Deus não desistiu de você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele é um Deus assim incrível, incrível mesmo. Então, não sei como você está hoje, se você perdeu um dia o primeiro amor por Ele, se você está frio, né, na frieza espiritual, se você está afastado mesmo da presença dEle, volte, porque Ele te ama, Ele não desistiu de você, assim como Ele não desistiu de Pedro, mesmo com todas as falhas, mesmo com tudo que Ele fez. Ele não desistiu de Pedro. Ele mostrou a Pedro que Ele não tinha desistido de Pedro, que Pedro era valioso para Ele, que Ele amava Pedro. E Ele falou aquilo e a Pedro para que Pedro lembrasse que Ele não desistiu dele, que Ele amava a Pedro. E assim Ele fala para nós e a você, eu não desisti de você. Você é precioso. Eu te amo. Coloque isso no seu coração e lembre, Jesus te ama, Ele não desistiu de você. Coloque isso na sua mente. Não guarde no seu coração o que o mundo fala, o que o inimigo te acusa. Coloque no seu coração o que Jesus te fala. Ele te diz que é contigo, que Ele não desistiu de você, que Ele te ama, que Ele tem grandes coisas na sua vida e que Ele quer te salvar. Então, volta para a presença de Deus, corre aos pés do Senhor, porque Ele quer te salvar. Ele te ama. Você não é indigno da presença de Deus. Você não é a pior pessoa do mundo. Você não é pior que ninguém que não mereça a salvação do Senhor. A salvação é para todos, mas precisa que a gente busque, que a gente vá até Ele, para que Ele venha até nós. Amém? Então, fica com essa palavra. Que Deus te abençoe e saiba que você é muito amado por Deus e que Ele não desistiu de você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço
Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também.